Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Banco BMG, porque que o banco não patrocina mais o Cruzeiro, né, que foi um parceiro importante para o Cruzeiro em 2013 e 2014, e assim, quais eram os valores pagos pelo banco lá em 2014, que tivemos algumas atualizações, e além disso, a grande chance, e eu diria que quase que certeza, né, que o Cruzeiro terá um banco nos próximos meses aí como parceiro do Cruzeiro, e se não tiver, deveria, tá? Até porque eu acho que o Cruzeiro deixa de faturar bastante hoje com um modelo de parceria que os clubes têm com bancos que rendem uma grana muito maior do que um contrato fixo ali, por exemplo, de patrocínio, como tem feito, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, que eu quero explicar aqui e trazer também essas atualizações por parte do Banco BMG, que não tem como, né, não ligar essa associação ao Cruzeiro, ainda mais porque já foi um parceiro, né, de um bom tempo. Só antes de começarmos aqui, ó, aproveite para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui, ó, de 40 mil inscritos no YouTube. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a esse objetivo. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado da DG Store que me ajudou bastante também, né? Já mandou diversas camisas de times internacionais aqui, ó, como essa que eu vou deixar para vocês, do QPR e do Schalke 04. Que lembrando, você que é de Belo Horizonte, essas duas camisas estavam lá na loja, tá? No centro de Belo Horizonte, uma loja aqui que eu vou deixar para vocês, ó, toda exclusiva para vocês ir lá, escolher os seus modelos e algumas camisas como essa aqui, por exemplo, do QPR, né? Modelos a partir de 110 a 160 reais, que vai ter ali algum, dependendo da promoção, da versão de jogador, que se você for querer ou não, e algumas também com a opção com seu nome, personalizada com número e também o seu nome, a partir então de 160 reais. E lembrando, você falando que veio aqui pelo canal, você tem 10% de desconto, tá? Tanto na loja física, quanto também você pedindo online, né? Então você pode vir aqui pelo link embaixo na descrição, vai lá, pedidos a partir então de duas camisas, você tem um frete grátis para todo o Brasil, e além disso você garante então esses 10% de desconto falando que veio aqui pelo canal. Bom, então antes de tudo, vale ressaltar que o Cruzeiro tem uma pendência bem grande ainda com o Banco BMG, onde, só para você ter uma ideia, é o maior credor do Cruzeiro hoje, tá? Que o Cruzeiro deve então quase 100 milhões de reais para o banco. Na última atualização era 97 milhões de reais, e ainda tinha também depois os supermercados BH, junto com o Pedrinho, né, com algo próximo de 25 a 30 milhões de reais. Então, só para começar, já tem essa pendência, né, com o Banco BMG, que fez parte então do patrocínio do Cruzeiro de 2013 a 2014. De 2013 em específico, eu não consegui achar um valor exato de quanto que o Cruzeiro recebia. Porém, em 2013, né, o Cruzeiro tinha um acordo próximo da casa dos 13 milhões de reais por temporada. Porém, como o Cruzeiro teve, né, esse bicampeonato brasileiro, para 2015, então, pediu um valor bem mais alto do que esses 13 milhões, e vale lembrar, o Cruzeiro ficou o primeiro trimestre do ano sem um patrocinador. Só teve, então, a partir dos supermercados BH de agosto em diante, se eu não estiver bem enganado. Então o Cruzeiro tinha essa premiação próxima da casa de 1 milhão e poucos por mês, que não era um valor ruim, tá? Longe de estar ruim. Só para você ter uma ideia, hoje o Cruzeiro recebe algo próximo do Betfair de 30 milhões de reais. A inflação de lá para cá comeu uma boa parte, né, do que era esses 13 milhões hoje, mas não era um valor ruim não. E o Cruzeiro então em 2015 teve a parceria então com o banco, saiu o Banco BMG e chegando os supermercados BH, que ficou um bom tempo também na camisa do Cruzeiro. Logo depois veio a Caixa, que a Caixa também nunca teve um valor confirmado pelo Cruzeiro, tá? Porém, a expectativa na época era de que fosse maior do que o do BMG, e chegando até mesmo em 2017, que o Cruzeiro tinha parceria, a 20 milhões de reais. Então não era, né, um valor baixo. O Cruzeiro conseguiu então uma boa grana depois com outro banco, no caso tendo essa conquista, né, da Copa do Brasil, vestindo a camisa da Caixa, com certeza valorizou bastante, tanto em 2017 e também na Copa do Brasil de 2018, né, foram as duas conquistas com a Caixa, que certamente rendeu um bom bônus para o Cruzeiro, que foi o penúltimo banco a chegar no Cruzeiro. O último foi o Banco BS2, que deu um trabalho para o Cruzeiro. Não sei informar se o Cruzeiro recebeu ou não a parte do valor que seria destinado ao pagamento dos salários do Pedro Rocha, mas enfim, era uma bagunça aquela gestão toda. Nem culpa o banco, que até hoje existe, tá? Só para você ter uma ideia, o Banco BS2, que patrocinou então o Cruzeiro por último em 2019. É aquela coisa, Gustavo. Então desde lá nenhum outro banco patrocinou o Cruzeiro. Olha, pelo que eu pesquisei aqui, não, tá? Teve algumas outras empresas de seguro, de cartões, como por exemplo Cartões de Todos, mas nunca nenhum focado para essa área financeira, e na minha opinião é um erro, tá? O Cruzeiro tinha sim que ter, na minha opinião é o que mais paga depois de casas de apostas, seria justamente essa questão de bancos, e o Cruzeiro não tem, o que na minha opinião é sim um erro, tá?
Bom, então apesar do Banco BMG já ter até mesmo emprestado vários empréstimos para o Cruzeiro, né, não é à toa que tem essa pendência de mais de 100 milhões de reais, inclusive lá em 2018 para contratações de jogadores, pagar salários, não parece que as partes tenham interesse, por exemplo, de uma volta de uma parceria. Não pelo menos pelo que nós sabemos, né? Obviamente pode sim ter alguma conversa ou outra nos bastidores, mas não é o que parece, até por conta dessa pendência que o Cruzeiro tem com o banco. Não tem como você ir lá e começar uma negociação pedindo alguns milhões, sendo que você deve, né, para outra parte, não faz nenhum sentido. Porém, o BMG patrocina sim algumas equipes, como por exemplo o Corinthians e o Atlético Mineiro. Na minha cabeça agora só veio os dois, e no caso com o Corinthians deve perder o patrocínio para o ano que vem, que agora eu explico um pouco mais sobre isso. Então ficaria apenas no Atlético Mineiro. Vai ficar só no Atlético Mineiro, não vai ter no Cruzeiro? Talvez, mas eu acho que poderia sim ter essa expansão de patrocínio aí para os próximos meses, para os próximos anos. Poderia ser uma boa parceria com o Cruzeiro. Que vai lembrar, o Ronaldo, quando foi comprado, né, o Cruzeiro, teve muita gente que já foi muito sagaz, já foi esperto e falou, né, que a Betfair em breve iria patrocinar o Cruzeiro, porque o Ronaldo era garoto propaganda, né, da Betfair, junto com o Rivaldo, e também ele é até hoje, né, da Nike. Então a Nike num Cruzeiro eu acho extremamente viável para um futuro não tão distante, acho que é quase certo a Nike. E um outro banco, né, que o Ronaldo tinha parceria, que ele é embaixador no Brasil, é o Banco Santander. Não sei se eles ainda têm campanhas hoje em dia, sabe, o Santander e o Ronaldo. Deixa eu até pesquisar aqui, ó, em 2023 e tudo mais. Porém, tinha muitas propagandas recentemente, mas ainda assim parece que ele é, né, o embaixador do Santander no Brasil, onde começou lá em 2018, no dia 31 de agosto foi oficializado o Ronaldo como embaixador do banco no Brasil. E assim, por que, Gustavo, que faria sentido ter um patrocinador? Primeiro, o Cruzeiro teve algumas mudanças recentes, como por exemplo a saída, né, da marca Champions Watch, que ficava logo abaixo do patrocínio master da Betfair, isso no mês de julho. E esse acordo com essa empresa de relógios impedia a chegada de um banco ao Cruzeiro, o que na minha opinião não faz muito sentido. Então o Cruzeiro já rescindiu em julho, por quê, né? Acho que poderia ter chegado uma empresa antes, não sei. E acabou então até agora no mês de outubro não chegando nada. O Cruzeiro deve ter feito um acordo aí com a empresa de relógios. Além disso, o Cruzeiro tem algumas propriedades na camisa que não tem patrocínio, como por exemplo abaixo, no lugar da Champions Watch da Betfair, não tem mais nada, tá? Vocês podem ver que a camisa é totalmente limpa. E nas mangas aqui também, ó, onde era a Boozer no ano passado, em 2023 não teve nenhuma empresa. Certamente apareceu propostas, mas o Ronaldo não vai vender barato as propriedades. Então, agora de cabeça, né, para vocês, o que eu lembro que o Cruzeiro tem patrocínio, obviamente da Betfair, dos supermercados BH, da Saudade nos calções e a CIMED aqui abaixo no peito, né? Eu acho que são esses os patrocinadores do Cruzeiro hoje, pelo menos que eu tô lembrado aqui de cabeça seriam. Mas de qualquer forma é bem baixo, né, comparado com o que o Cruzeiro poderia ter, e certamente para o próximo ano devemos sim ter algumas novidades. Então, por que, Gustavo, que faria sentido o Cruzeiro ter, por exemplo, a chegada de um banco, né? Porque alguns times, como por exemplo o Flamengo, fez uma parceria com o Banco BRB para cada conta que for cadastrada por um flamenguista, do Banco Regional de Brasília, o Flamengo tem um percentual, por exemplo, dessa conta. Seja, por exemplo, para poder vender essa conta, né, dessa pessoa, ou um percentual de uma transferência, 1% de cada negociação no cartão de crédito, ou algo nesse sentido. Então acaba que vira um potencial de receita gigante. Inclusive o Flamengo planejava construir o seu estádio, né, justamente vendendo as cotas do Banco BRB, que tem a participação, para o próprio banco desses pequenos percentuais, iria levantar um valor superior aos R$500 bilhão somente nessa brincadeira. Obviamente o Flamengo já há alguns anos, né, com essa parceria com o BRB e tem uma torcida gigantesca, mas o Cruzeiro também não fica muito atrás, poderia, dependendo de um patrocínio muito certeiro e abertura de contas, fazer realmente e ter um resultado bem bacana com seus 9, 10 milhões de torcedores. Além disso, vale ressaltar também que o Palmeiras já fez isso, tá? Por exemplo, o pessoal que, se eu não estiver enganado, do Palmeiras, não estou lembrando agora qual instituição financeira que foi. Mas enfim, quem fizesse essa conta do Palmeiras teria desconto, por exemplo, no sócio torcedor. Você já poderia fazer a conta, por exemplo, do Cruzeiro com o BMG e pagar o plano de sócio, você tem 10% de desconto. Algo nesse sentido
foi também uma iniciativa, o São Paulo já tinha feito também anteriormente com o Banco Inter, e agora tem também o seu sistema de pagamento do São Paulo, que no caso, justamente os times, na minha opinião, deveriam fazer isso, seja, por exemplo, tendo um valor fixo por contas abertas pelos cruzeirenses, ou, por exemplo, com um percentual, né, de negociações, por exemplo, a cada R$10 que for passado no crédito, 1% da negociação fica com o Cruzeiro, algo nesse sentido, poderia, sinceramente, render um valor muito grande para o clube, que seria algo mais voltado para as marcas, né? O Cruzeiro, além do potencial gigantesco de mídia, tem que saber valorizar cada vez mais isso, tanto a presença online quanto essas partes de dinheiro, porque certamente pode ser um potencial financeiro bem forte para a Raposa. Quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Qual banco você preferiria hoje, tendo essa parceria com o Cruzeiro? Vai lembrar que a XP, né, já teve essa participação lá na SAF, quando foi negociada com Pedro Mesquita. A XP que pertence ao Itaú. O Itaú patrocinou bastante o futebol brasileiro nos últimos anos. Não sei agora, acho que eles estão apenas na seleção brasileira. Não estou lembrando de ter uma placa do Itaú atrás dos gols, como era bem comum, né, até pouco tempo atrás. Quem sabe também não possa ser uma alternativa. Para daqui a alguns 3, 4 meses isso aqui for confirmado, eu vou falar aqui para vocês. Não, eu já trouxe essa possibilidade. Agora, eu saber qual banco que vai ser e se o Cruzeiro tem interesse nisso ou não, hoje eu não sei. Mas que eu acho que deve ser uma alternativa para os próximos meses, eu sinceramente ficaria bem confiante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O que você tem a dizer sobre isso? Se você concorda, se você discorda, estou curioso para saber o que você tem a dizer. O link da DG Store para você garantir suas camisas aí, ó, de times internacionais com 10% de desconto está aqui embaixo na descrição. E outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela. Valeu!